Para começar, conta um pouquinho para a gente sobre você. Obrigada, primeiramente. É uma honra estar aqui, ter recebido o convite. Falar um pouquinho sobre mim é sempre uma pergunta muito difícil, né? E a gente vai falar bastante sobre esse tema, né? Que conte um pouquinho sobre você numa entrevista de trabalho. Mas eu trabalho há muito tempo na área de recursos humanos, né? E eu comecei meu trabalho em área de telemarketing, mas sempre fazendo entrevistas, e de lá para cá eu passei em vários setores. Eu tenho uma formação acadêmica variada, então eu me formei em secretária executiva bilíngue, depois eu fiz publicidade e propaganda, e não gostei nenhum dos dois, e depois eu fui para RH. Então, eu tenho aquela formação de recursos humanos, depois eu fiz 2 pós-graduação, uma em gestão estratégica de pessoas e outra em gestão da inovação. De lá para cá, eu conheci outros métodos, né, para a gente conseguir utilizar dentro de desenvolvimento de pessoas, como, por exemplo, o coaching, a psicologia positiva. Aí, hoje, eu trabalho como consultora de RH, e também eu dou aula, né? Eu sou professora, faço aula para cursos de liderança, cursos de gestão de pessoas, nesse universo de desenvolvimento de maneira geral. Para começar, Kelly, eu vou fazer uma perguntinha que todo mundo se pergunta quando vai fazer uma entrevista. Como devo me comportar numa entrevista de emprego? Pois é, essa pergunta eu uso bastante, né? E todo mundo me fala, né? O que eu devo fazer, como eu devo me vestir, como eu devo me comportar. A minha primeira resposta para essa situação, ela é bem simples, né? Bem direta. Você deve ser você, né? E quando eu digo deve ser você, né? Eu vou lá do meu jeito. Não, você tem que ser a sua essência. E isso vai desde o contexto de você se conhecer, de você saber quais são suas fortalezas, quais são, digamos assim, os seus defeitos, nem costumo dizer defeitos, mas quais são aquelas habilidades que você tem menos ou que você tem mais dificuldade, e conseguir entender qual é o seu melhor para estar ali naquela entrevista de trabalho, nessa entrevista de emprego. Então, ter humildade, ser você, se preparar, e aí sim, se a vaga for para ser sua realmente, ela vai ser, tem tudo para dar certo. Bacana. E o que eu não devo fazer numa entrevista de emprego? Vixe, essa pergunta é extensa, né? Porque tem gente que acaba abusando. Vamos dividi-las por partes, digamos assim. Bom, quando você vai até uma entrevista de emprego, você tem que entender para onde você está indo, né? Para você não errar. Então, se você está indo numa entrevista de emprego para um setor mais descontraído, mais descolado, né? Por exemplo, vendas varejo, né? Então, você vai ser um vendedor de uma loja ou recepcionista de um estúdio de tatuagem, alguma coisa nesse sentido. Então, você deve estar lá de uma maneira mais despojada, né? O contrário está errado. E se você for numa entrevista no escritório, por exemplo, se você é recepcionista em um escritório de advocacia, se você não estiver de social, você vai estar cometendo erro, porque você não está adequadamente vestido, não vai vender uma imagem adequada, na verdade. Então, esse é um dos primeiros erros, né? Você passar a primeira imagem ruim. Então, isso é a primeira coisa que você não deve fazer. Sabendo onde você vai, aí vem a parte do comportamento. Então, falar demais é ruim. Falar de menos é ruim. A ponderação, ela é o ideal. Então, esse comportamento de soberba, eu sei que eu estou aqui, a vaga é minha e tudo mais, é um erro muito cometido pelas pessoas. E o mais engraçado, Gil, é que as pessoas me falam assim, imagina, arrasei. Fui lá, me perguntaram, eu respondi, sabia de tudo, a mulher ficou até de boca aberta com tanta experiência que eu tinha. Provavelmente você não passou. Então, isso, assim, faz com que você perca uma vaga ali, né, naquela que você se candidatou. E depois é ter paciência. Por que eu digo ter paciência? Eu trabalho com recrutamento e seleção, Ju, e aí eu recebo mensagens, às vezes, de manhã, tarde e de noite. E aí, passei? E aí, a vaga foi preenchida? E aí, me dá um feedback? E aí, essa constância, ela é muito prejudicial, porque o que vai aparentar? Para o selecionador, não tem paciência, não tem bom senso, é uma pessoa sem empatia, se comunica mal. Então, olha só, você pode ter feito uma entrevista maravilhosa, testes maravilhosos, e na hora de você esperar, aguardar a resposta, você acaba cometendo uma gafe nesse sentido. Kelly, e se a pessoa demonstra nervosismo durante a entrevista, você acha que isso afeta ela? O RH pode ver como se ela estivesse enfrentando algum problema de ansiedade ou qualquer coisa que mostre que ela não sabe controlar a inteligência emocional? Afeta. Não tem como dizer que não afeta.
Por mais que a gente tente separar, que numa entrevista de emprego todo mundo fica nervoso. Você está querendo muito aquela vaga, você fica ansioso, você está numa situação onde você está sendo avaliado, então já é uma situação delicada. E aí você tem que dar o seu melhor. Então, olha só, a cabeça da pessoa fica muito doida mesmo. Então, realmente, controlar a sua emoção naquele momento é muito difícil. É muito difícil. Se você falasse, hoje eu tivesse uma entrevista de trabalho, eu ia ficar nervosa, entendeu? Então, o que acontece? Você precisa tentar controlar isso, tentar minimamente lidar com essa situação. E aí, o que o RH faz? Agora, passando um pouco para o outro lado. A gente entende, sim, que o nervosismo impacta e tal. Mas, se esse nervosismo deixa que você acabe não falando as coisas que precisava falar, sabe? Você não consegue, você fica tão nervoso que não tiver na cabeça exemplos de situações que você conseguiu lidar, que era essencial para aquela entrevista e que a pessoa precisava saber que você tinha experiência naquilo. Afetou. Agora, quanta ansiedade, né, de falar de uma questão mais forte, talvez até uma patologia, porque muitos recrutadores são psicólogos, inclusive, é mais no extremo. Tem gente que come a unha, tem gente que não fica sentado. Então, já tive entrevistas que você estava ali, né, anotando, né, no currículo do candidato, tudo mais, fazendo a pergunta, e a pessoa fala, posso levantar? Fica nervoso. E fica andando de um lado para o outro. Tem gente que pede para fumar, sair para fumar, porque esse vício acaba acalmando. Aí é delicado. Tem gente que chora na entrevista, pede, pelo amor de Deus. Então, aí realmente impacta no sentido de falta de controle. Não tem jeito, é tudo uma avaliação, inclusive o quão nervoso você está. E o contrário, você não está nervoso de jeito nenhum, também é estranho. Você fala, essa segurança toda, por quê, né? Pode entrar naquele item que eu te falei que era da soberba. A pessoa muito arrogante, chega lá, fala que sabe de tudo, aí pode impactar também. Você fala sobre... As pessoas, às vezes, falam que sabem tudo, né? Sim. É importante também no currículo ter um cuidado em colocar apenas o que ela sabe fazer realmente, porque, às vezes, ela acaba colocando tudo para se destacar e aí, na hora de exercer ali, ela não consegue. Uhum. Sabe qual é o problema dessa questão do currículo? Ela precisa colocar realmente tudo que ela sabe para aquela vaga. O currículo, gente, ele é personalizado. Ele não é um papel multiplicável que você entrega aquele mesmo papel, panfleto. Não é um panfleto que você entrega em todas as empresas que você quer trabalhar. Para cada vaga, para cada empresa. Às vezes, para a empresa, você está concorrendo a 2 vagas. São 2 currículos. Você tem que focar os seus objetivos, as suas experiências na vaga que você quer. Então, está errado colocar tudo. Porém, quando você for focado, você tem que colocar tudo dentro daquele foco. E aí, por exemplo, em redes, né, de currículos, assim, grandes empresas, que você cadastra o seu currículo, deixa lá com um banco de dados, nele você vai ter que focar, por mais que você não saiba a empresa, mas foca no cargo, foca na atividade que você está buscando. Ainda assim é um foco, mas quando você encaminha, são separados. E como buscar uma vaga de acordo com o que eu sei? Como eu posso encontrar uma vaga que se encaixa comigo? É uma questão de busca, estudo, pesquisa mesmo. Hoje em dia não é só o selecionador, a empresa, que faz uma busca sobre você, né? Um entendimento sobre as suas competências, o que você escreveu lá no currículo. Você tem que fazer o mesmo com a empresa. Então, se, por exemplo, você viu o anúncio da vaga ou você soube da vaga por indicação, alguma coisa assim, você tem que ir atrás de quais são os valores da empresa. Kelly, como que eu vou saber os valores? Você pode perguntar coisas como, por exemplo, como funciona a ponte de feriado, né, nessa empresa? Estou falando por um amigo, você faz esse tipo de pergunta para um amigo. E aí você consegue, com pequenas coisas, entender qual é a cultura, quais são os valores daquela empresa, para saber se você se identifica. Pesquisar na internet, pesquisar nas redes sociais, perguntar para as pessoas, principalmente aquelas que já trabalharam lá, você tem que buscar mesmo. Aí você vai ter, digamos assim, repertório para conseguir entender se você vai conseguir se adequar não só à vaga, mas à empresa também, porque às vezes a vaga é ótima.
mas a empresa é um ambiente hostil, que você não aguenta. Então, os dois têm que casar. Entendi. E o que é importante colocar no currículo, Kelly? De uma maneira geral, vamos dividir a parte do currículo também, né? A gente tem o currículo tradicional no papel, né? Aquele que a gente entrega e que ainda é eficiente. Não vou dizer que não faça mais isso. Então, esse currículo no papel, ele precisa ter, principalmente, o seu nome, a região onde você mora, o seu objetivo. O seu objetivo é essencial, né? O que você quer para quando você está entregando? Suas formações acadêmicas, suas experiências, e dentro das suas experiências, conseguir detalhar o máximo as atividades que têm a ver com a atividade que você está buscando. Basicamente isso, tá? Ai, Kelly, eu não tenho experiência. Tudo bem, coloque suas formações. Até comento trabalhei muito com um jovem aprendiz, Ju, que eles ficam muito receosos, né, de encaminhar um currículo, sendo que nunca trabalhou, não tem experiência nenhuma. Então, a pessoa que ela está buscando, um jovem que está buscando, ou alguém que ainda não teve oportunidade, vai começar agora no ambiente de trabalho, não tem problema. Você pode preencher essa lacuna com os cursos que você fez, com os livros que você leu, como, por exemplo, atividades de voluntariado, que você já fez. Isso é interessantíssimo, mais do que uma experiência do caramba que você tenha colocado ali. Então, dá para você conseguir enriquecer o seu currículo nesse sentido. E, Kelly, é importante preparar uma foto legal para pôr no currículo? Então, olha só, não se coloca foto no currículo hoje, tá? Não se coloca por uma questão de discriminação, preconceito. Então, nem é permitido pedir foto para o candidato, tá? Nem todas as empresas fazem, mas isso é ético. A questão é que a foto não vai estar no currículo. A foto vai estar em tudo quanto é lugar, né? Na mensagem do WhatsApp que o selecionador for te mandar. Por exemplo, LinkedIn, tem sua foto lá. Se ela fizer alguma busca, né, às vezes no seu e-mail mesmo, né, naquele Gmail tem sua foto, que tem as suas características que você altera lá, seu perfil. Então, sua foto vai aparecer em algum momento. Não necessariamente no currículo. Tem gente que coloca por livre e espontânea vontade, tudo bem, mas não que seja uma exigência da empresa. Então, ela tem que ser uma foto profissional, sim. Ela tem que mostrar o seu rosto. E não é uma foto bonita, é uma foto que mostre você. E ela tem que passar a sua imagem, né? De novo, se é uma vaga mais despojada, você pode estar de camiseta, sorrindo e tal. Se é uma vaga mais formal, você tem que estar, né, talvez de terno, a moça com uma camisa, alguma coisa mais formal, um cabelo preso, tal. Então, para quê? A imagem, né? A imagem dessa foto é a imagem que as pessoas vão ter a impressão de você, que vão comprar você, entendeu? E, Kelly, você falou aí que o RH olha a foto do Gmail, né? Uhum. E aí me veio uma coisa na cabeça. O RH, ele olha as redes sociais da pessoa que ele vai recrutar? Olha, tem alguns casos que isso faz parte do processo seletivo. Avaliar as redes sociais do candidato, principalmente dependendo da vaga que ele for ocupar. Se for uma vaga de grande exposição da marca, né? Então, eu preciso saber qual é a reputação desse candidato nas redes sociais. Mas é muito comum olhar. Por exemplo, se a gente for encarar aqui, o WhatsApp é uma rede social, e aí o selecionador te manda uma mensagem, né, tal, ele pode olhar seu status, né? E cuidado com o que você vai postar. Não é comum eles pedirem o Instagram, mas só com seu nome e sobrenome, as pessoas já fazem uma pesquisa. É comum, sim. É comum você entender qual que é o ciclo de relacionamento daquelas pessoas, como que é o comportamento social daquela pessoa, qual que é a linha de raciocínio, o pensamento que essa pessoa coloca na rede social, qual é o posicionamento dessa pessoa. Tudo isso é comportamento. Então, pessoas que têm rede social e que... Vou dar um exemplo de uma foto que não é interessante para algumas vagas. Quando você mostra a foto fumando, bebendo, com vício, sabe? Tendo uma rotina extravagante, balada, raves. Hoje acordei, olha onde eu estou aqui. Que imagem, né? Se você for
buscar uma vaga, por exemplo, eu cito o escritório de advocacia porque é o mais clichê que eu acho, assim, nesse sentido. Mas no escritório, assim, nesse porte que é mais formal, então você vai passar uma imagem errada, às vezes, né? Porque nem sempre que está na internet é o que a gente é. Mas eles olham, sim. O que eu aconselho sempre para os meus alunos é o seguinte: você pode postar suas fotos, né, suas extravagâncias, né? Não tem problema nenhum. Mas deixa a sua rede social restrita aos seus amigos. Porque rede social é social, né? Então, qualquer pessoa pode ir lá ver. E deixa uma para o profissional. E inclua no currículo, inclusive. É super interessante, né? Você colocar o seu LinkedIn, o seu WhatsApp, o seu Instagram, o seu Facebook. E o WhatsApp já vai estar lá por si só, né? Porque é o seu número. Então, inclua, né? E deixe já o profissional ali para que as pessoas que quiserem acesso já consigam ver lá. Ah, bacana. Agora, uma pergunta minha. O RH, eles entram em contato com outras empresas que a pessoa já trabalhou? Sim. Eu vou dizer a minha opinião e vou dizer como que funciona. Sim, entram, sim. É comum se pedir cartas de referência, é comum pedir a referência para o candidato. Por favor, me dê 2 referências de 2 empregos anteriores. É comum, sim, a gente fazer, mas a minha opinião não vejo grande eficiência, sabe, nessa situação. Sabe por quê? Porque dificilmente alguém vai falar mal. Pode não falar, mas falar mal, inclusive é até antiético, né? É difamação. Não pode, você não pode difamar o candidato ou o ex-funcionário. Se alguém me liga pedindo referência de um candidato que foi desligado por justa causa, sabe, uma coisa horrorosa, dentro da empresa, eu não vou falar. Eu não vou falar, né? Por ética. Então, eu, Kelly, não vejo isso como algo efetivo para um processo seletivo que fosse critério, sabe, de classificação ou desclassificação desse candidato. Eu posso ligar por um outro critério, entender qual era o comportamento desse candidato em outros empregos, quais são as principais habilidades, para compor essa informação, para que esse candidato, quando contratado, a gente consiga ter o máximo de informação possível para ele se desenvolver melhor. Aí eu pego e falo assim, a Ju, ela disse que tinha liderança. O cargo, todas as referências que eu liguei falaram que a Ju era uma ótima líder. Mas o cargo não é de liderança, mas ela ela tem essa habilidade. Então, isso compõe ali no desenvolvimento de quando você entra, entendeu? Legal. E hoje, para você, como está o mercado de trabalho? Ele vem mudando bastante com as inovações tecnológicas, tá? Focando mais em recrutamento e seleção, especificamente, ele vem numa onda de mudanças, assim, drásticas, para você participar deste processo seletivo. Então, um exemplo, a entrega de currículo por papel, ela vai acabar. Hoje ela quase não existe, eu não elimino, porque tem pequenas empresas, sabe? Por exemplo, uma padaria. E você está se candidatando a uma vaga de operador de caixa, né, no mercado. São empresas, né, de contato com o cliente. Então, é muito próximo de você entregar um currículo. Mas o currículo no papel, ele tem os seus dias contados. Já tem vagas assim que nem você não entrega mais currículo por papel, é só online. As entrevistas, nesse sentido, elas vão ficar mais robotizadas, sabe? Você vai falar com o robô antes de falar com o entrevistador, antes de falar com o selecionador. Então, já tem ferramentas, né, robôs que fazem testes de português, matemática, raciocínio lógico, inteligência emocional, tudo isso antes sequer do selecionador ter acesso ao seu currículo. Então, é uma tendência e isso vai aumentar bastante. Com todo esse tempo aí de mercado de trabalho, você já passou por alguma situação inusitada? Várias. Dentro da entrevista, assim, especificamente,
quando a pessoa está desesperada, você vê na cara dela que ela está desesperada. Então, ela vai, está muito nervosa e tudo mais, até aí tudo bem. Mas tem gente que ela vai além, sabe? Vai para a página, depois da página 2. Então, pessoas já tentaram me subornar, me dar dinheiro. Olha, se você me contratar, sério, meu primeiro salário é seu. Já aconteceu isso, já aconteceu de pessoas apelarem, né? Olha, meu filho não tem que comer. Se você não me contratar, não sei o que eu vou fazer. Teve uma moça, que eu nunca vou me esquecer dela, faz muitos anos atrás, que ela falou assim para mim, séria, assim, se você não me contratar, eu vou me prostituir. E aí eu fiquei assim, parada, assim, olhando para ela, e ela foi embora. Então, acontece muito. O que acontece também, Ju, de quando a gente liga, porque a gente liga para muitos candidatos para fechar uma vaga. Para você ter uma ideia, para fechar uma vaga, tem que ter contato pelo menos 60 pessoas. No mínimo, assim, chutando baixo. Então, você liga para muita gente, você vê muito currículo e tudo mais. E aí, de receber a ligação da esposa. Quem é? Não, sou de uma empresa, sei. Que empresa que é? De fazer um interrogatório achando que eu estava fazendo outra coisa. Acontece bastante. E, Kelly, a gente está aí, a gente viveu tempos de pandemia. Afetou alguma coisa no processo de seleção? Sim, porque na pandemia a questão do isolamento social. Então, com o isolamento social, as entrevistas ficaram agora à distância. Então, você faz a entrevista por videoconferência. Isso, inclusive, na minha opinião, deixa até as entrevistas de emprego mais acessíveis. Porque, pensa só, às vezes a entrevista tem 2, 3 etapas até você ser contratado. Imagina você está desempregado, né? E pagar a condução, às vezes é estacionamento que você tem que pagar. Por exemplo, tem gente que é menor de idade, a mãe tem que ir, já trabalhei com muito jovem nesse sentido. Então, é um custo. Imagina quantas entrevistas você tem que fazer. A videoconferência facilitou muito, porque essas etapas iniciais, elas podem ser por vídeo, são acessíveis, atendem o necessário e você consegue fazer a seleção adequadamente, como se fosse presencial, e o candidato não tem nenhum ônus. Então, isso com certeza veio para ficar. Acho que o último passo que é presencial, e olhe lá, porque na pandemia tem muitas empresas, né, que adotaram o home office, e tem pessoas que nunca se viram pessoalmente, porque entraram no período da pandemia e não teve trabalho presencial. Então, essa tendência aí do distanciamento e da comunicação online, e aí vem a gamificação, vê as pessoas com contato à distância, administrando tudo isso, eu acho que impactou totalmente e nunca mais volta ao que era antes, né? Ao presencial 100%. E, Kelly, você escreveu 3 livros, né? Foi, é verdade. Olha, até esqueci de contar no início. O que acontece? Na minha trajetória, eu trabalhei bastante com pessoas. E aí, sempre foi um sonho meu conseguir multiplicar histórias, né? Não necessariamente só a minha. Então, eu escrevi em conjunto com uma amiga minha, que é historiadora, que é a Mara. E eu escrevi, o primeiro livro que eu escrevi foi esse aqui, que é chamado Rótulos Não Me Definem, que é este aqui. E aí, esse daqui eu falo sobre a minha trajetória profissional. Então, eu conto um pouquinho como que eu comecei, quais foram as dificuldades assim, especificamente para uma mulher, sabe? Chegar na liderança, mercado de trabalho, como que você é mãe, é esposa, é filha, trabalha, concorre a um cargo de liderança e ainda tem que viajar. Quais foram todas as situações. O outro livro, eu fui coautora. Esse livro se chama, vou por aqui, ó, Mulheres Empreendedoras. Esse daqui fala especificamente de quando eu montei a minha empresa para poder dar aula. Então, além de dar aula em faculdade ou cursos, né, extracurriculares, eu montei os meus cursos, né, as minhas formações. Então, eu passei por todos os perrengues, sabe? Como fazer o meu próprio caixa dentro da empresa, como fazer a parte de vendas, cobrança, nananã. Então, eu conto um pouquinho sobre aqui. E esse foi o último que eu lancei, por aqui, assim, que eu lancei recentemente, que fala Mulheres que se Fazem. Esse daqui eu fui autora e organizadora. Eu convidei 8, 10 mulheres, até perdi as contas. E todas elas
tiveram um contato muito forte comigo, seja trabalhando ou uma das minhas alunas, e elas têm histórias impactantes e muito próximas à minha, e que foram vencedoras, estão aí lutando, assim, sabe, pela sua própria carreira. Então, todos esses livros que eu escrevo são sempre passando um pouquinho do universo feminino dentro do mercado de trabalho e como que tem pessoas que venceram. Então, a minha ideia é passar para outras pessoas que vocês também podem, né, que é importante a gente acreditar. Bacana. E Kelly, escrevendo sobre 3 livros falando sobre mulheres, você acha que o mercado de trabalho é mais difícil para a mulher? Não, eu não acho, eu tenho certeza absoluta. É muito mais difícil para a mulher. Nossa Senhora. Então, assim, eu trabalho com muito contato com todas as pessoas. Então, é nítido. Nós somos a maior parte da população brasileira. As mulheres, nós somos 51%. E quando a gente olha dentro de uma empresa, realmente tem bastante mulher. Mas onde elas estão? Né? Será que elas estão no cargo de liderança? E quando elas estão no cargo de liderança, isso é uma situação interessantíssima. Quando elas estão no cargo de liderança, elas têm que ser muito foda para estar lá. Muito. Porque um outro candidato, homem, chegaria ao mesmo lugar que essa mulher, sem ter metade da competência que ela tem. Então, isso é muito nítido. Se a mulher ela chega num cargo, é porque ela tem muito curso, ela tem muita experiência, ela é muito desenvolvida, sabe? É o ápice. Mas se ela for substituída por um homem e ele não tiver nem completado a faculdade, vou dar um exemplo hipotético, está tudo bem para a sociedade, entendeu? Então, eu lido com isso diretamente. Eu tenho uma aluna que eu faço processo coaching também. Então, eu tenho uma coach que uma das reclamações dela era, né, como que eu faço um plano de carreira dentro da minha empresa, sendo que todos os meus chefes são homens. E durante 5 anos que eu trabalho aqui, eu nunca vi uma mulher ser líder, né? Pelo menos na vaga que ela queria. Então, era muito nítido que não existia. E ela, sendo uma analista, ela tinha muito mais competências, né? Pelo menos formais ali, de experiência, de competência escolar, né? De formação, do que o atual líder dela. Então, isso é bem complicado. Interessante ouvir sobre isso, viu? E quando a pessoa é efetivada, qual o comportamento que ela deve seguir dentro de uma nova empresa? A gente chama de integração, né? É o primeiro passo. E é a primeira impressão, né? Então, você dá a primeira impressão lá para o selecionador. Na integração, você vai causar a primeira impressão para as pessoas que estão trabalhando com você, que são peças-chave para a sua carreira. Não adianta, ninguém cresce na carreira sozinho. Então, qual é o comportamento que você tem que ter? Você tem que ser extremamente flexível. Você vai ter que não só mostrar quem que você é, mas de maneira adequada. Você vai ter que ser curioso, né? Curiosidade de querer entender, querer saber fazer, querer ouvir, querer de tudo um pouco, né? Mesmo que não seja só da sua área. E é muito interessante que nesse processo de integração é o processo que define a carreira da pessoa que entra. Seja na primeira semana, que é onde ele está sendo apresentado para todo mundo, porque rola aquilo, né? Quem é? Quem vai ser mandado embora com essa pessoa que está entrando? É filho de quem? Então, rola essa especulação um tanto quanto natural, né? Se ela não for bem administrada. E aí, depois, as pessoas te conhecem, depois você vai galgar ali a sua carreira. Então, se isso você não lidar bem, não tiver controle, sabe? É estratégico. É se aproximar de pessoas porque você acredita que aquelas pessoas vão te ajudar ou que você vai precisar delas. Eu não falo que é interesse. Eu falo que são relacionamentos estratégicos. A pessoa tem que ter. Não é assim, eu gostei da Ju, mas a Ju não tem nada a ver com o meu departamento, eu só vou falar com a Ju o dia inteiro. Mas acontece muito também de aquela coisa, né? O santo não bater, né? Quando acontece isso e você entra numa empresa e a pessoa quer ali te queimar, o que a pessoa deve fazer? Então, olha só. É que no mercado de trabalho é complicado, porque você não entra para fazer amigo, né, cara? Você não entra ali, né, não entra para fazer amigo. Então, quando a gente fala o santo não bate, a gente tem que... É lógico que todo mundo fala, mas a gente tem que ir para o lado, o santo não bate para ser minha amiga lá fora. Né? Mas no dia a dia aqui dentro, não tem essa de santo não bate, não bate.
ele tem que bater sim, porque eu tenho que falar com essa pessoa assim. Já pensou? Se o santo não bate com o dono da empresa? Que carreira você vai ter ali dentro? Então, a pessoa, quando eu falei assim, a pessoa tem que ser flexível, é nesse sentido. Porque, às vezes, o santo não bate por preconceito. Não deu tempo de conversar com a pessoa, não deu tempo de conhecer, de se adaptar. É normal, logo nos primeiros dias, as pessoas serem mais ariscas, sabe? Com quem entra, meio querendo entender quem é você, o que você está fazendo aqui, será que você quer meu lugar? Então, é normal as pessoas te tratarem assim. Então, tem que tomar cuidado, sabe? Nesse sentido. E a questão do puxar o tapete, cara, você tem que encarar o mercado de trabalho, as relações de trabalho, como relações estratégicas. E tentar separar essa questão de levar para o pessoal. Isso aqui é muito difícil que eu estou falando, né? Às vezes nem eu consigo 100%. Mas se você levar para o lado de... não acredito que ela fez isso comigo, eu jamais faria isso com ela. Olha, ela fez isso comigo, sendo que ontem eu elogiei ela na reunião, você está ferrado. Se tu levar para esse lado, você não vive, você adoece mentalmente. Você vai elogiar sim, porque você acha que é justo. Se no dia seguinte ela te der uma bronca e você achar que foi algo maldoso, você chama ela para conversar, fala assim, olha, me pareceu que você queria puxar meu tapete, eu não entendi, é isso? Você pode ter conversas nesse sentido. Um diálogo, né? Exatamente, para tentar minimamente conviver, sabe? Tornar o ambiente hostil ou impossível de se conviver é a pior estratégia, porque a gente não sabe o dia de amanhã. Pode ser um colega de outro departamento que não tem nada a ver com o seu trabalho. Uma semana depois, ele é promovido a seu chefe. E aí você faz o quê? Já vi muito isso acontecendo, muito, muito, muito. E para finalizar, Kelly, quais dicas você dá para quem vai fazer uma entrevista de emprego e começar uma vida nova? Legal. Então, bora lá. Vamos para as dicas. A primeira coisa, você vai se preparar. Como que você vai se preparar? Eu separo se preparar em você e se preparar com a empresa. O em você é o seguinte, você vai ter que estudar seu currículo. Você vai pegar, você vai ler seu currículo de novo, você vai relembrar as histórias, porque você vai deixar para lembrar lá na hora que eles te perguntar. E como foi a sua promoção? Lembra antes, sabe? Revive, né? Traz um pouco da memória para você ter fácil, assim, na ponta da língua, algumas perguntas que ela vai te fazer. Então, se estude, anota algumas coisas assim, meus pontos fortes, meus pontos fracos. É uma pergunta clichê? Tem muita empresa que ainda faz. Mas, às vezes, a pergunta ela não é direta, né? Quais são suas qualidades? Mas ela pode perguntar assim, diga um momento, ou me fala uma situação que você conseguiu lidar com sucesso, né? Uma dificuldade. E aí você vai ter que contar essa história, e no meio dessa história você tem que contar que você foi determinado, se essa for a sua principal habilidade. Estuda bastante sobre você, sobre suas formações, sobre histórias de sucesso. Anotou? Às vezes, tem gente que é melhor anotar. Você vai estudar a empresa. Quando você estuda a empresa, você vai montar a estratégia de como que você fala sobre você e como que você vai agir, se vestir, falar, inclusive até tom de voz, tudo. Você vai pesquisar sobre a empresa, sabe? Desde a história da empresa, quem ela é, o que ela faz, os valores dela. Pesquisar as redes sociais, nananã. Se você tiver alguém que trabalhe lá para perguntar, isso seria maravilhoso. Estudou a empresa, estuda o cargo, sabe? A vaga que você se candidatou, lê de novo com calma a descrição, o que eles estavam pedindo mesmo. E aí, no dia da entrevista, se programe. Chegar no horário, um pouco mais cedo. Muito mais cedo não é legal, entendeu? Tem candidato que chega 2 horas antes. Abrir a empresa, né? Mas querido, era amanhã, hoje você já está aqui. Então, tem muitos casos de mostra a ansiedade. Vai chegar 15, 20 minutos mais cedo, tranquilo. Então, você tem que se preparar. Você vai escolher a forma que você vai se vestir, a forma que você vai colocar seu cabelo, se você vai de óculos, se não vai. Tudo é uma imagem que você vai passar.
Você vai escolher depois que você estudar a empresa. E aí, tentar, de alguma forma, se conhecendo, como que você vai lidar com o estresse emocional que você vai ter ali. Né? Que é uma pressão, é uma avaliação. Então, como você vai fazer? Você vai ter uma alimentação melhor? Você vai dormir melhor? Você vai fazer técnicas de respiração? Tem no YouTube, né? E aí você consegue lidar muito bem com aquela situação. E se der match, eu brinco, né? Se for o que a empresa está buscando, e se você gostar da vaga, tem tudo para dar certo. Né? Isso já está mais que meio caminho andado. Ah, adorei. Gostaria de agradecer a sua presença. Foi muito bom o nosso papo. Você gostaria de deixar suas redes sociais para as pessoas que estão aí nos acompanhando? Sim, quero sim. Bom, primeiro eu também adorei conversar. Eu adoro falar sobre esse tema. Então, as minhas redes sociais eu falo bastante. Eu tenho bastante anúncios que eu coloco lá, posts, né, que eu coloco e explico sobre o assunto. Então, meu Instagram é sempre o meu nome. É Kelly, com 2 L's, _Stack. Esse é o Instagram, o Facebook também e o LinkedIn também. Tudo você vai me encontrar com Kelly.Stack. E lá eu tenho material, eu tenho um curso, né? Tenho uma próxima turma de gestão de pessoas, né? Que a gente vai fazer a partir da semana que vem, online. E aí vocês podem me encontrar lá. Muito obrigada. Eu que agradeço. Então é isso, pessoal. Se você gostou desse vídeo, dá um like, se inscreva no canal e nos acompanhe também no Spotify. Até logo!